Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. O que você acha que acontece depois da morte? O que é a alma? Para onde vai o espírito? Esse é apenas um dos temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um pequeno trecho desse estudo bíblico apresentado por Cid Moreira. Este grande conflito que começou no céu e passou pelo Éden, agora chegou até você. Quem vencerá em seu coração? Os enganos de Satanás ou a verdade de Jesus Cristo? Continue ouvindo a voz de Deus e será um vitorioso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai ver um ícone com a mesma ilustração do curso bíblico. É só clicar ali e preencher o seu cadastro. Você vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também baixar os áudios em MP3 em nosso blog. Ou, se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não esqueça de informar nome e endereço completo com o CEP. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. Esta é a série As 7 Maiores Religiões do Mundo. E no último programa, o pastor Ivan Saraiva apresenta por que o cristianismo ainda continua sendo a maior religião do mundo. Assista ao Está Escrito e você vai aprender um pouco mais sobre o amor e a justiça de Deus. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Maiores Religiões do Mundo. Hoje, o cristianismo. Olá, querido amigo do Está Escrito. Hoje estamos encerrando a série As 7 Grandes Religiões do Mundo. E hoje vamos falar um pouco de nós mesmos. Afinal, a probabilidade de você que está assistindo ao programa Está Escrito nesse momento ser cristão é de aproximadamente 85%. Essa é a porcentagem de cristãos no Brasil, um país com 86,8% de pessoas que se dizem cristãs, sendo 64,6% católicas e 22,2% que são protestantes, como são chamados aqueles que não são católicos. Por isso eu já quero começar com algo que tem me incomodado ultimamente. O fato de termos tantos cristãos assim no Brasil, não era para sermos um Brasil melhor, mais justo, com uma taxa menor de pobreza, uma melhor distribuição de renda, um país com menos corrupção? Agora, por que isso não corresponde à realidade? Quer queiramos ou não, somos obrigados a reconhecer que nós cristãos estamos falhando e muito no nosso testemunho. O testemunho que precisamos dar para o mundo inteiro, para o mundo não cristão. Afinal, quem se diz cristão deveria pelo menos tentar fazer aquilo que Cristo fazia. Mas mesmo com um testemunho inadequado e com o crescimento das outras religiões, o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se tornou humano e ele então se tornou o único meio para a salvação. Só Jesus pode salvar alguém. Mas salvar do quê? Bom, salva do poder, da influência e da condenação do pecado, que é a morte eterna. E qual é o meio da salvação? A fé em Jesus, conforme está escrito na Bíblia, que é o livro sagrado para todos os cristãos. Um dos versos mais conhecidos do mundo, sobretudo dentro do cristianismo, é João 3,16, que muitos de nós sabemos de cor. João 3,16 diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O livro sagrado para os cristãos é a Bíblia, que foi totalmente inspirada por Deus e dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Sendo o Velho Testamento, passa a ser também, desde sempre, o livro sagrado dos judeus, que é composto por 39 livros. O Novo Testamento contém 27 livros. Então, a Bíblia é o livro sagrado para os cristãos. Para os judeus, só o Antigo Testamento. Para os cristãos, se agrega 27 livros agora no Novo Testamento. Com 2 bilhões e 300 milhões de adeptos, o cristianismo é a maior religião do mundo. São 33% da população mundial. Isso representa que para cada 3 pessoas no planeta, uma se diz cristã. Existem pelo menos 20 países no mundo em que a religião cristã é religião oficial do Estado. Hoje o cristianismo está dividido em 3 grandes grupos, sendo o maior deles o catolicismo, seguido pelo protestantismo e, por último, o catolicismo ortodoxo oriental. Sendo que dentro do protestantismo existem já perto de 40 mil denominações catalogadas. Isso é totalmente contra a vontade de Cristo. E ele mesmo estava preocupado com essa divisão quando, na oração feita na quinta-feira antes da sua morte, do seu sacrifício, ele registrou isso ali em João 17, 21, uma oração muito importante. E veja qual era a vontade de Cristo. E aí você vai perceber que a divisão não provém de Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo de Jesus era que todos fôssemos um. O cristianismo deveria ser uma única religião no mundo, não dividida em 3 grupos e dentro do protestantismo toda essa confusão, essa Babilônia. Jesus de antemão já estava avisando que esse é um fato muito triste do cristianismo, essa divisão de denominações. Isso tem trazido ao cristianismo muita confusão, ineficiência no seu testemunho para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós deveríamos ter uma só doutrina, uma só fé, baseados unicamente na palavra de Deus. Não deveríamos nos alicerçar em pais da igreja, em tradição, em experiências sobrenaturais. Deveríamos nos basear unicamente na Bíblia, termos uma única doutrina e pregarmos ao mundo inteiro Jesus Cristo. Mas mesmo estando tão dividido, as doutrinas básicas do cristianismo são, em primeiro lugar, a Bíblia como norma de fé e prática, crença na Trindade, Jesus é divino e humano, 100% Deus e 100% homem, foi concebido de forma virginal, foi crucificado, ressuscitou e subiu ao céu e virá de novo a essa terra para nos buscar. Outro aspecto importante é o batismo como forma de integração ao cristianismo. Cremos todos também a respeito do juízo, da avaliação de Deus sobre aquilo que fizemos com a nossa vida, a ressurreição como a única solução para a morte, a justificação pela fé, a salvação como um dom de Deus pelos méritos de Cristo, ou seja, eu não alcanço a minha salvação por obras, por feitos, por nada, a salvação está totalmente fora de mim e não dentro de mim com as minhas ações, com as minhas práticas. Isso tudo faz parte, talvez, das doutrinas básicas do cristianismo. Até aqui, vemos muitos pontos em comum com várias religiões. Veja, por exemplo, a questão da ressurreição ou do renascimento. Encontramos no budismo, no islamismo, no judaísmo, no sikhismo. Até a encarnação de uma divindade também encontramos em outras religiões. Profetas, livros sagrados, boas obras, promessa de um paraíso, ou seja, uma vida superior, melhor, questão das orações, ofertas, enfim, parece que tudo isso foi apresentado meio que em comum a todas as religiões. E nós apresentamos tudo isso aqui
e eu acho que você conseguiu ver pontos em comum entre todas elas. Mas existe uma doutrina que diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo. E sabe qual é? É a doutrina da graça, amigo. A salvação como sendo um dom de Deus, um presente. Essa doutrina é exclusiva do cristianismo. Veja o que está escrito no livro sagrado dos cristãos em Efésios 2, verso 9 e 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha só, a salvação é um dom de Deus, é graça, é gratuito. Cada religião apresenta um caminho para a salvação. O budismo apresenta o caminho dos 8 passos, o hinduísmo ensina a doutrina do karma, o judaísmo prega a aliança judaica, o islamismo também tem o seu código de lei. Enfim, todas as religiões nós encontramos algo que o homem precisa fazer para então merecer a salvação. A salvação acaba sendo um prêmio, é algo que você precisa conquistar, você precisa se desenvolver, você precisa se espiritualizar, você precisa seguir um conjunto de passos, de doutrinas, de regras. O cristianismo não. A salvação é um presente, é dado a você e a mim. Leia comigo o que está em Romanos 6, 23. Aqui nós encontramos, aqui no Novo Testamento, algo importante. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que é? A graça, a vida eterna. E sabe por que o cristianismo acaba sendo a maior religião do mundo? Porque a salvação é estendida a todos, a todos. Veja, Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a razão de Jesus ser acusado por algumas religiões de ser um fraco. Porque em nenhuma outra religião você vai encontrar um Deus que deixa o seu trono e vem ao mundo como um pobre para ser espancado e morto por suas criaturas. Isso não existe na literatura mundial. Isso não existe em nenhuma outra religião. Deus andando entre nós, revestido de pele humana, sendo atacado, espancado pelas criaturas, e ainda assim o amor permanece, se submete à morte, morte de cruz, para morrer no lugar da criatura. Isso você não encontra em nenhuma religião do mundo. Até porque a graça, ela acaba sendo completamente injusta. Você e eu nunca iremos receber o que merecemos. E graça é exatamente isso, é dar o perdão a quem não merece. Mas aquele que pede, aquele que crê, esse recebe. Não existe nada que você faça que o torne merecedor da salvação ou da vida eterna. Em contrapartida, não existe nada que você deixe de fazer que o torne indigno da salvação. Você compreende? A salvação está fora de mim. Não está nas minhas atitudes, nas minhas palavras, está em Cristo Jesus. A salvação se deu na cruz do Calvário. A minha parte nessa história toda é decidir se eu aceito a salvação que Jesus me dá ou se eu escolho a decisão de Adão, que é viver afastado do meu Criador. E engana-se quem diz que isso é um ensinamento apenas do Novo Testamento. A salvação pela graça nós encontramos em toda a Bíblia. No Velho Testamento, por exemplo, quanto tinha que se pagar para entrar na Arca de Noé? A arca era o único meio de salvação. E veja como a Bíblia se refere a Noé em Gênesis 6, no verso 8. Nós encontramos assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Ninguém precisava pagar nada. Davi, por exemplo, ele suplica a Deus no Salmo 6, no verso 4, o seguinte: volta-te, Senhor,
e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Veja, mais um exemplo da graça no Antigo Testamento. Nós encontramos Noé, Davi. Por exemplo, quanto Abraão teve que pagar pelo cordeiro que surgiu preso sobre os arbustos, aquele que ele ofereceu no lugar de Isaac? Nada, nada. A graça, ela começa lá no Gênesis, lá no proto-evangelho, em Gênesis 3,15, e ela vai até o último verso da Bíblia. Existe também um texto em Isaías 55, de 1 a 3, que diz assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Você compra sem dinheiro, sem preço, porque é dado, é um presente de Deus. Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias profetizado aos judeus. Por isso, você que é judeu, você precisa repensar algumas coisas. Você precisa estudar verdadeiramente as profecias da Torá, todas as profecias do Antigo Testamento, e você perceberá que Jesus Cristo cumpre de maneira muito específica todas as profecias. Jesus é também o homem mais iluminado que já viveu aqui nessa terra, por isso todo budista precisaria conhecê-lo. Também Jesus é aquele que ensina ser ele o único caminho, como os taoístas acreditam, de maneira que todos aqueles que creem no taoísmo deveriam entender Jesus, conhecer a sua história e aí perceber que ele é o caminho, a verdade e a vida. Um dos motivos principais da vinda de Cristo ao mundo foi revelar a vontade de Deus e que não existem barreiras de separação classificando as pessoas em castas, como aqueles que se submetem à filosofia hindu. Deus não faz acepção de pessoas, e isso deveria ser claro a todos. E temos também os muçulmanos. Eles declaram que a salvação encontra-se em se submeter totalmente, integralmente a Alá. Jesus ensinou exatamente isso, que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Querido, você percebeu? Jesus é a essência de todas as crenças e a plenitude de todas as esperanças. É nosso dever levar Jesus Cristo a todos. A todos. É meu dever como cristão levar Jesus ao mundo muçulmano, aos budistas, aos shintoístas, ao taoísmo. Nosso dever. É por isso que nós enviamos tantos missionários para tantos lugares do mundo, tantas pessoas têm descoberto a maneira de pregar o Evangelho, mesmo em países fechados, onde apresentar Jesus é crime, ainda assim os cristãos estão levando Jesus. Sabe o que me chama a atenção no histórico de algumas religiões? Parece que sempre há alguma espécie de revelação. Nanak recebeu o néctar de Brahma, o primeiro. Siddhartha Gautama, que veio a ser o Buda, teve uma visão e assim surgiu o budismo. O anjo Gabriel, que apareceu a Maomé, e assim surgiu o islamismo. Mas sabe o que Paulo diz em Gálatas 1,8? Preste atenção, isso é muito importante. Gálatas 1,8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja anátema, ou seja, não acredite. Mesmo que um anjo apareça a você e fale e revele outro evangelho, nós não podemos acreditar. Existem pessoas sinceras em todas as religiões, mas a graça nós só encontramos dentro do cristianismo. Eu tenho uma mensagem para você, querido. Veja, porque todas essas outras religiões, as grandes religiões, estão vivendo no erro e no equívoco? Porque só existe salvação em Cristo Jesus. Deus já advertiu há muitos anos, há 2000 anos, que eu e você não deveríamos crer em nada, nem ninguém, nem mesmo um anjo de luz se aparecer para você, apresentando um outro evangelho, nós não podemos aceitar. Por exemplo, você que é meu amigo mórmon,
Você sabe que apareceu o anjo Moroni a Joseph Smith. Outro evangelho, o apóstolo Paulo já dizia, de jeito nenhum. Ah, mas o livro dos Mormons é que é o livro para o Ocidente e a Bíblia para o Oriente. Querido, que loucura é essa? A Bíblia é a palavra de Deus. Não importa se aparecer hoje para você um anjo com 4 metros de altura, perfeito, lindo, se falar qualquer coisa diferente da Bíblia, eu e você não podemos crer. As grandes religiões do mundo tiveram seu equívoco por causa disso. Tiveram revelações de anjos, de seres, néctar. Ah, querido, a fé precisa ser pura e simples. Jesus Cristo oferece para você a graça. É de graça, é gratuito. Basta você aceitar. Você não precisa fazer obras, não precisa se martirizar para alcançar a salvação ou para que Deus possa te amar. Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele, quando éramos pecadores. Ele nos ama de maneira incondicional. Você não encontra isso em nenhuma religião do mundo. Um Deus que ama, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, não importa se eu sou bom ou se eu sou mal, Deus continua me amando, me amou sempre e vai continuar me amando. Isso é graça. Um Deus que escolhe a salvação para você e para mim. E você, amigo, o que irá fazer? Você vai permanecer simplesmente indiferente a tudo isso? Existem grandes religiões do mundo, boas filosofias, sempre falando ser do bem, mas só existe um caminho, uma verdade e um caminho, uma vida eterna. Eu e você precisamos decidir a quem iremos servir. Nós vamos servir e seguir ideias e filosofias humanas, mensagens de anjos, ou nós vamos seguir a vontade e a orientação do próprio Deus, do próprio Criador? Querido, preste atenção na letra desse hino, porque ele diz que ainda existe graça, ainda existe esperança para você e para mim. Você pode entrar na arca, porque ainda há tempo. Tome a sua decisão, escolha viver o cristianismo, seguir Jesus e você herdará a vida eterna. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu, a porta não fechou, a porta não fechou, Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará.
porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus do santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, ajude-nos a levarmos Jesus Cristo a todas as pessoas de todas as religiões do mundo. Que o nosso coração seja verdadeiramente convertido, que possamos te servir e te seguir e que o mundo veja Jesus em nós, pois é no nome dele que oramos. Amém. No programa de hoje você viu que não basta dizer que é cristão, é preciso ser de fato cristão. E que a graça é uma doutrina que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Você não gostaria de aprender, se aprofundar mais sobre temas da justiça e da graça de Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs com 21 programas com a voz inconfundível de Cid Moreira. Você pode ouvir a hora que você desejar, indo para o trabalho, viajando, dentro de sua casa, no seu celular, no carro, no computador ou no aparelho de som. Você pode também baixar os áudios em MP3 em nosso blog. É só clicar em áudios. Para acessar o nosso blog, digite novotempo.com/está escrito. Clique no ícone do curso bíblico e preencha o cadastro. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não esqueça de informar o seu nome e endereço completo com o CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito. E curta também nossa página no Facebook, Está Escrito Brasil. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor.